Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de primeira carta aos Tessalonicenses. Quero ministrar algo que eu tenho certeza e convicção no meu coração pode, precisa e deve trazer transformação à sua vida também nesses dias que nós temos vivido. A bem da verdade, nesses dias o Senhor tem me constrangido de uma maneira especial para que eu possa nos meus devocionais construir as ministrações e Deus possa falar comigo e falando comigo, compartilhar com você, porque na verdade a pregação ela é sim a exposição da palavra de Deus, que por si só tem poder para transformar qualquer vida. Não é o pregador, não é o instrumento que tem poder, é a palavra que tem poder, mas também eu tenho convicção de que quando você, como instrumento de Deus, se deixa ser transformado por essa palavra, você pode transmiti-la de uma forma mais objetiva, com mais unção, com mais simplicidade e com mais poder. E é isso que eu pretendo aqui nessa noite. Queria ler com vocês no capítulo 1, a partir do verso número 2. Acompanhe comigo a minha Bíblia na linguagem de hoje. Talvez a sua seja diferente, mas o sentido é o mesmo. Então acompanhe comigo aí no seu tablet, no seu smartphone, ou na sua Bíblia de papel como a minha. Diz assim a palavra do Senhor: nas nossas orações sempre damos graças a Deus por todos vocês e nunca deixamos de pedir em favor de vocês, pois lembramos na presença do nosso Deus e Pai como vocês puseram em prática a sua fé, como o amor de vocês os fez trabalhar tanto e como é firme a esperança que vocês têm no nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, sabemos que Deus os ama e os escolheu para serem dele, pois temos anunciado o Evangelho a vocês não somente com palavras, mas também com poder, com o Espírito Santo e com a certeza de que essa mensagem é a verdade. Vocês sabem de que maneira nos comportamos no meio de vocês, para o próprio bem de vocês. E vocês seguiram o nosso exemplo e o exemplo do nosso Senhor Jesus. Embora, preste bem atenção agora, tenham sofrido muito, vocês receberam uma mensagem com aquela alegria que vem do Espírito Santo. Aleluia. Desse modo, vocês se tornaram um exemplo para todos os cristãos das províncias da Macedônia e da Acaia, pois a mensagem a respeito do Senhor partiu de vocês e se espalhou pela Macedônia e por toda a Acaia. E as notícias sobre a fé que vocês têm em Deus chegaram a todos os lugares. Portanto, sobre isso não é preciso falarmos mais nada. Todas as pessoas desses lugares falam da nossa visita a vocês e contam como vocês nos receberam bem e como vocês deixaram os ídolos para seguir e servir ao Deus vivo e verdadeiro. Amém? Glória a Deus. Queria pensar junto com você sobre algumas situações e você vai entender na caminhada melhor o que essa palavra diz respeito à sua vida e por que você está aqui essa noite e precisa ouvir essa palavra. E nesse contexto aqui, essa carta escrita por Paulo e Silas, é uma carta escrita por uma igreja, que era uma igreja da capital romana da Macedônia, Tessalônica, uma cidade cosmopolita, uma cidade grande, uma cidade toda ela incrustada, toda ela formatada dentro de uma visão romana, com muita influência judaica. E Paulo e Silas, que não estavam lá porque eles tinham sido expulsos daquela cidade, mas tinham plantado aquela igreja e tinham deixado Timóteo ali como um líder naquele lugar. Eles escrevem aquela carta porque havia chegado a eles, ao conhecimento de Paulo e Silas, que os judeus haviam introduzido novamente algumas mensagens que afrontavam a palavra de Deus, o evangelho simples e poderoso que Jesus Cristo nos ensinou. E aí Paulo e Silas escrevem essa carta a toda a igreja em Tessalônica. E se você reparou bem aqui, eles começam fazendo uma menção honrosa, dizendo: olha, nós temos ouvido muitas coisas boas de vocês. Muitas coisas boas. E o centro dessa carta é justamente a sanidade do evangelho. É justamente trazer de volta as coisas para o prumo. É endireitar aquilo que estava se perdendo. É fazer ajustes naquilo que estava funcionando tão bem, agora deu uma derrapada. Assim como é na minha e na sua vida, em muitas áreas. Sabe aqueles momentos onde nós olhamos e parece que a nossa vida se assemelha a um carro desgovernado num terreno movediço, e ele patina, vai para um lado para o outro e rebola, e a gente perde a traseira e vai e vai afundando mais? Portanto, nesses momentos, nesses dias,
Assim como acontecia aqui na igreja em Tessalônica, Paulo e Silas escrevem uma carta para endireitar, para trazer equilíbrio e paz. E eu queria pensar junto com vocês sobre isso, porque o que marcou meu coração nesse tempo, nesses dias que eu estava meditando sobre essa carta, sobre esse tema, falando sobre recebendo e enviando, é que Paulo faz uma menção muito clara sobre a forma como eles receberam o evangelho. E eu queria que você pensasse aí como você no primeiro momento recebeu o evangelho. Quais foram as suas primeiras impressões sobre o evangelho, que quer dizer boas novas, as boas notícias, aquelas notícias que o próprio Jesus Cristo trouxe à época dele e que acabaram se reproduzindo ao longo de toda a história. Cá estamos nós, 2000 e poucos anos depois, falando sobre essa boa mensagem, essa boa nova. Como foi isso no seu coração num primeiro momento? Eu quero dizer que muitas pessoas, das mais variadas formas e maneiras, recebem o evangelho. Alguns o recebem apenas como um paliativo para as suas vidas. Alguns recebem o evangelho como se fosse apenas mais uma das grandes e poderosas mensagens dos grandes e poderosos líderes religiosos de toda a história. E colocam na mesma prateleira. E aqui eu não estou desmerecendo nenhum tipo de credo religioso, estou falando apenas sobre o poder e a centralidade do evangelho. Uma mensagem poderosa, que os irmãos da Tessalônica receberam com alegria do Espírito. E a gente vai chegar um pouquinho de novo lá. Como você recebeu? Ele trouxe mudança profunda na sua vida? Ele mudou a sua história? Ele te confrontou? Ele colocou você no seu devido lugar? Ele te mostrou que você era um miserável pecador e sem Cristo você estava caminhando, correndo a galope para o inferno, para a sua destruição nessa vida e depois na vida futura, na vida eterna? Ou ele apenas ajustou algumas coisas dentro da sua ou da minha vida muito organizada? Que impacto ele trouxe o evangelho? Será que as boas notícias ficaram confundidas com o restante das mensagens que nós temos ouvido e que você ouviu? Ou será que ela entrou assim no seu coração como uma espada afiada e só? E você falou, nossa! Sabe quem já foi picado por abelha? Alguém que já foi picado por abelha? Alguns. Dói ou não dói? Dói? Bastante. Dói bastante. Você não tem dúvida nenhuma de que não é uma formiga. É alguma coisa muito mais poderosa. E dói. E o bichinho ali se enverga assim para falar, vou te... Sabe, não tem como você falar assim, não, a abelha está me picando, deixa. Só um piquinho. Não, você para. Quando o evangelho entra na nossa vida e a mensagem do Espírito de fato alcança o coração do pecador e começa a regenerá-lo, não há como a gente passar por isso assim de uma maneira gratuita, sem nenhuma lesão. Nós somos lesionados. É Jacó sendo tocado na sua junção na presença de Deus. É Davi sendo constrangido com a presença de Samuel quando este o unge. É quando nós chegamos e percebemos que a nossa vida, a partir daquele momento, ela começa a ser transformada. E eu me lembro claramente, quando eu, na minha conversão, em 97, e eu disse ao pastor Castilho, puxa vida, parece que a minha vida foi colocada de cabeça para baixo. Ele falou, não, você estava de cabeça para baixo. Deus te colocou de novo no prumo, porque a minha vida começou a ter um novo colorido. Era uma nova visão. Porque como recebemos, muitas vezes nós enviamos a mensagem. Basta ver agora, nesses dias, que nós estamos sendo atochados de notícias terríveis. Cuidado para que essas mensagens não confundam a simplicidade ou o poder do evangelho na sua vida. E eu dou um exemplo claro daquele que, o próprio que escreveu, juntamente com Silas, essa carta, o apóstolo Paulo. No livro de Atos capítulo 9, nós vemos a conversão de um homem sanguinário, Saulo de Tarso. Esse que havia recebido cartas e que estava prendendo judeus. E a Bíblia diz que após o momento onde ele tem um encontro com Jesus, os céus se abrem. A Bíblia diz que ele fica cego durante 3 dias. E eu percebo que essa cegueira, e me permita falar um pouco sobre isso, essa cegueira que era uma cegueira espiritual, porque logo depois da oração de Ananias, a palavra diz que como se fossem escamas
caem dos olhos dele, de Paulo, ele recebe o Espírito e é batizado. É lindo isso. Eu tenho convicção de que aqueles 3 dias foram 3 dias onde, dentro de uma visão obscurecida fisicamente, ele precisou olhar para si. Ele precisou enfrentar os seus medos, os seus dramas. Era Jonas 3 dias na boca do peixe, tentando correr de um lado para o outro, e ali ele tem que parar. Eu quero dizer que quando nós paramos e começamos a olhar para a nossa vida, e começamos a ouvir a oferta do Evangelho, e a palavra diz em Apocalipse 22, aquele que tem sede vem e beba de graça da água da vida. Quando nós entendemos essa oferta e o poder dessa oferta, e nós nos aproximamos de Jesus, essa espada entra no nosso coração e começa a transformar a nossa vida. Nós não somos mais os mesmos, não temos como ser mais os mesmos. As nossas prioridades mudam. Por quê? Porque assim como Paulo foi transformado, assim também nós temos sido transformados. Eu quero dizer que a mensagem de Paulo, ela é tão impactante porque a regeneração dele foi impactante. A mensagem dele é tão extraordinária, o maior teólogo de toda a história, porque a conversão dele foi extraordinária. Não foi algo assim que ele precisou depois ter que pensar novamente, será que foi alguma coisa assim que se abriu? Não, o próprio Cristo. E a palavra diz, quando Deus diz a Ananias, você vai lá e vai orar por ele, porque importa que ele saiba o quanto ele vai sofrer por mim. Eu vou dizer para ele vai ser alguém que vai ser um pregador, ele vai anunciar a palavra aos gentios, aos judeus, a todos os povos, mas eu vou dizer para ele, são 3 dias onde nós precisamos enfrentar os nossos medos. Eu quero dizer que a mensagem que nós recebemos, a mensagem que você recebeu um dia do Evangelho, essa mensagem que trouxe você até aqui nessa noite, precisa ser uma mensagem que ainda confronta você, precisa ser uma mensagem que ainda te desinstala, precisa ser uma mensagem que ainda move o teu coração na direção dos perdidos e necessitados, precisa ser uma mensagem que ainda te dá paz no meio da tormenta desses dias. Essa é a mensagem do Evangelho. Precisa ser uma mensagem que transforma as nossas vidas. A Bíblia diz, nesse texto que lemos, que os cristãos de Tessalônica estavam sendo perseguidos pelos judeus, pela comunidade judaica, que não queria que eles vivessem a plenitude do Evangelho. Porque quando o Evangelho entra no coração de um homem e de uma mulher piedoso, constrangidos pelo Espírito Santo, esse homem e essa mulher, eles não ficam parados dentro de um gueto. Eles começam a transformar a sua casa em primeiro lugar, a sua comunidade, a sua cidade, o seu país, a cultura, os princípios e valores. É assim ao longo de toda a história, e assim aqui aconteceu em Tessalônica. Eles começaram a apavorar, e os judeus fizeram o contraveneno, vieram contra eles. E essa carta veio justamente para trazer equilíbrio e correção de rota. Eu quero dizer para você que nós precisamos disso sempre. Corrigir as nossas rotas, trazer equilíbrio nesses dias. Meu Deus, eu vejo quantas pessoas desequilibradas, e não desequilíbrios emocionais a ponto de precisarem passar por uma terapia ou tomar um remédio, mas eu percebo muitas pessoas desequilibradas, inclusive homens e mulheres que são crentes, cristãos, discípulos de Jesus. E eu não estou aqui julgando cada situação porque eu seria leviano. Eu não estou na casa de quem não comeu o dia inteiro, está atormentado nessa noite porque amanhã não vai ter dinheiro para comprar um pão para o filho. Eu não posso ser leviano e de imaginar que essa pessoa vai estar extremamente tranquila, em paz. Mas, no entanto, se nós temos Deus no nosso coração, e essa mensagem de fato cortou o nosso coração, circuncidou o nosso coração, é a hora de nós colocarmos isso à mesa, a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Aqui nessa igreja, a palavra diz que como eles receberam a mensagem com a alegria do Espírito, percebam bem isso. Eles receberam a mensagem, apesar de estarem sendo perseguidos, eles receberam a mensagem do Evangelho na alegria do Espírito Santo. Eu quero dizer que, por mais difíceis que sejam esses dias, por mais dores que nós venhamos a enfrentar, sejam dores como as dores da separação, da morte, como ontem nós tivemos isso, e comentei aqui da dona Vilma, minha sogra, e você já passou por isso também na sua família. As dores mais terríveis, todas elas são conhecidas por Cristo. No corpo dele do madeiro, todas elas foram gravadas como uma tatuagem, cada uma delas.
A Bíblia diz que ele carregou sobre si todas as nossas enfermidades e dores. Mas você pode perguntar, pastor, mas por que eu estou sofrendo ainda? Não tem como responder isso apenas com uma frase. Seria simplista, eu não vou fazer isso. Mas eu quero dizer que o primeiro passo é que você tenha fé naquilo que Jesus fez na cruz e naquilo que Ele te oferece nessa noite. Um evangelho que te constrange ainda, que te faz chorar ainda. Um evangelho que te faz ainda queimar o seu coração. Um evangelho que te faz levantar num domingo frio, e não está tão frio hoje, vir à casa do Senhor para ouvir uma palavra de Deus e para dar um abraço, mesmo que seja de longe, nos seus irmãos. Um evangelho que não te afasta da igreja. Um evangelho que faz com que os seus olhos olhem para o necessitado, para a viúva, para o estrangeiro, para o órfão. Esse é o evangelho de Cristo. Aquilo que muitos pregam hoje em dia ainda, infelizmente, são perfumes, adereços, entornos. Mas nós precisamos voltar à essência do evangelho. Em Tessalônica, esse evangélico, vindo com a alegria do Espírito, constrangeu o coração daqueles irmãos. Queridos, e mesmo com perseguição, a palavra diz, mesmo embora vocês tenham sofrido muito, vocês receberam, escute bem, a mensagem com aquela alegria que vem do Espírito Santo. Eu quero dizer que, como nós recebemos a mensagem, muitas vezes é como nós estamos anunciando. Cuidado, para que você não esteja anunciando o evangelho da mesma maneira como você recebeu. Como assim? Explico melhor. Aqueles que receberam o evangelho apenas como mais uma bagagem intelectual, adorno e religioso, vão falar dessa maneira. Vai ser algo que pode ser dispensado. Mas aqueles que receberam o evangelho como algo que é indispensável, nunca poderão deixar de tratar isso como algo indispensável. É como a água para o nosso corpo, é como a comida para o seu organismo, é como esse ar que eu estou respirando aqui e nem percebo. Você está aí sentadinho, mesmo com máscara atrapalhadinho, está respirando. Está vivo, amém? Você está respirando porque é indispensável para você. E eu abro um parênteses aqui, e nós estamos vivendo essa calamidade. E uma das coisas mais críticas dessa enfermidade é justamente o ataque aos pulmões. E eu vi um documentário da BBC de Londres, num canal desses privados, onde eles foram num hospital no norte da Itália, onde, à época, 2 meses atrás, estava o epicentro da crise. E eles autorizaram essa equipe de televisão a entrar nas UTIs, inclusive. E isso, assim, eu olhando, é tão triste, tão dramático. Você vê as pessoas entubadas e lutando por um fôlego. Aquilo que para nós é indispensável e você nem considera, eu nem estou considerando aqui, porque a gente está respirando tão tranquilo. A pessoa que está no hospital, entubada, ela está... É disso que eu estou falando. É desse evangelho. Onde você acorda amanhã e você diz assim, preciso respirar em Jesus. Preciso me mover em Jesus. Preciso fazer algo por Ele. Preciso andar nele. Em Tessalônica isso estava acontecendo. Sabe, quando Jesus fala em Mateus 15, um texto de confronto, a Bíblia diz, no capítulo 15 de Mateus, que ele está na presença de fariseus, e eles vêm inquirir, perguntar a Jesus sobre as impurezas, falando sobre a comida, e eles dizem, os seus discípulos estão comendo sem lavar a mão? É isso? A lei diz que eles devem se purificar antes. Você se diz judeus, o rei, filho de Deus, você permite isso? Aí Jesus vem com a sua maestria peculiar e diz assim, o que contamina um homem não é o que entra, porque o que entra vai da boca para o estômago e isso sai pelo corpo. Mas o que contamina um homem é o que sai, porque sai do coração, e do coração sai, e aí ele começa a enumerar as prostituições, as mentiras, o ódio, a idolatria, a corrupção. Portanto, prestem atenção nisso. Não é na lavar as mãos. Eu quero dizer que nós estamos vivendo dias em que muitos religiosos, muitas pessoas têm procurado olhar e trazer um peso sobre a igreja, para que nós estejamos voltados única e exclusivamente naquilo que não importa, naquilo que já foi revogado,
E quando eu digo revogado, é exatamente essa palavra, naquilo que não tem sentido. Jesus estava dizendo para eles assim, em outras palavras, e aqui eu não estou querendo traduzir Jesus, óbvio, mas ele estava dizendo: vocês estão falando que eles não lavam as mãos? Vocês estão olhando para as mãos deles, mas olha o coração de vocês. Vocês estão dizendo que eles não lavaram as mãos para comer um pedaço de pão, mas a impureza maior está no coração de vocês, onde existe adultério, idolatria, corrupção. O que Deus tem feito nesses dias com a igreja é fazer com que os nossos olhos, como os olhos de Paulo, se abram depois de um tempo onde nós estamos cegos, fechados, encarando a nossa própria dor, e a gente possa olhar e dizer assim: meu Deus, por que eu estou cobrando isso da minha esposa, do meu filho, da minha família, das pessoas? Se sai aqui desse coraçãozinho tantas coisas ruins, por que eu insisto em tirar a trave do olho do meu irmão, o cisco aliás, e não tiro a trave do meu olho? Por que eu insisto nisso? Como nós recebemos, nós temos enviado essa mensagem. É por isso que o que contamina não é o que entra, mas é o que sai. E eu quero apenas aqui em 3 passos trazer para você um desafio. Eu quero dizer para você decidir, junto comigo, caminhar em 3 ações concretas. Primeiro, viver uma vida de fé autêntica. Essa igreja, esse povo, vivia uma vida de fé autêntica. O que quer dizer isso? A Bíblia diz em Hebreus 11, capítulo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aquele que se aproxima de Deus, primeiro precisa crer que Deus existe. Ponto 1. Segundo, que Deus é presenteador, galardoador daqueles que o buscam. Ponto 2. Esses irmãos aqui em Tessalônica, que haviam sido ministrados por Paulo e Silas e que estavam agora sob os cuidados de Timóteo, eles estavam vivendo uma fé genuína, uma fé autêntica, verdadeira, que traz esperança, que gera resultados, e outra, que traz alegria para Deus, e escute bem agora, escute, para os seus líderes. Muitas igrejas estão sofrendo hoje, muitos pastores estão adoecidos. Eu não faço aqui nenhuma defesa nesse sentido, mas muitos pastores estão adoecidos, porque não têm conseguido tratar e trabalhar isso junto aos seus discípulos, porque aquilo que essa igreja fazia, e a alegria na escrita de Paulo, era a seguinte: nossa, vocês estão tirando 10 com estrelinha, eu estou feliz. Eu quero dizer para você que a alegria de todo líder, a minha alegria como pastor, como pai espiritual, enfim, é que os filhos estejam bem, vivam bem. Não numa visão de controle absoluto, não é isso, mas de proteção e de encaminhamento, de apacentamento. Essa é a alegria do pai, é ou não é? Quem é pai e mãe aqui? Eu falei sobre isso esses dias, que os filhos voem mais alto, que os filhos decolem mais cedo, que os filhos alcancem e conquistem territórios que nós nunca conquistamos. Esse é o desejo de qualquer pai e mãe que tem um pouco mínimo de equilíbrio e sensatez. Paulo se alegra. Eu quero dizer que nós precisamos decidir viver uma vida de fé autêntica, verdadeira. A palavra diz em Romanos 14, falando sobre, e Paulo começa a falar também sobre um ambiente, falando sobre a questão de comida e bebida, sobre regramentos. Ele diz que aquilo que não procede de fé é pecado. O que quer dizer isso? Aquilo que não procede de fé é pecado. Aquilo que nós fazemos e nós não cremos na ação do Espírito Santo de Deus, intervindo de uma maneira soberana, é pecado. Nós precisamos viver uma vida onde nós colocamos a nossa fé assim à mesa. Agora, nesses dias que nós estamos vivendo o coronavírus, agora é a hora do exercício da nossa fé. É a hora de nós falarmos para Deus: olha, nós estamos sendo perseguidos de alguma forma. Não aqui, não é isso que eu estou dizendo. Estou falando de uma perseguição daquilo que traz peso, a questão econômica, a questão da própria saúde, do medo, daquilo que paira sobre a sua vida. É momento de nós vivermos uma fé autêntica, verdadeira. É hora de esse evangelho que cortou o nosso coração, ele gerar transformação e gerar alegria no coração de Deus e dos nossos líderes. É hora de você, filho, dar alegria para o seu pai. Ah, mas já estou dando, dá mais. É hora de obedecer, é hora de aquietar o coração, é hora de descansar em Deus. Na hora do descanso, é hora de descansar, porque o descanso também é uma ação extremamente espiritual.
Sabe a hora que você descansa e Deus fala assim, não vou fazer nada, estou descansado no Senhor, já entreguei a Ele, já orei, já fiz a minha parte, agora eu descanso nele, estou em paz. Decida fazer isso hoje, viver uma vida com uma fé autêntica. Você pode pensar, pastor, mas eu não consigo. Eu quero dizer, cuidado, porque sem fé é impossível agradar a Deus, isso é tão forte. Não dá para orar assim, está na palavra. Deus diz, eu não agrado a Ele quando eu não exerço fé, mas essa fé não é algo meu, não é atributo meu, não é gerado pelo meu esforço. Então entenda isso, a fé é algo que o próprio Espírito Santo traz para o meu coração, e a Bíblia diz que aquele que não tem fé deve pedir a Deus. Então se você nessa noite diz assim, pastor, eu não tenho fé, eu não acredito nem que se eu tocar a mão ali no interruptor vai ligar essa luz aqui, ó. Eu estou tão sem fé, eu estou tão incrédulo, que eu estou aqui só por estar. Eu quero dizer que você está no lugar certo, na hora certa, para que a tua fé seja reavivada nessa noite. E você passe a crer num Deus que não está dormindo. Num Deus que continua fazendo os milagres que Ele sempre fez. Ele é perito em fazer isso e mudar a nossa história, a minha e a sua história. Uma mensagem que transforma. Uma mensagem que muda a nossa vida. Segundo ponto. Decida também, e são decisões, ser exemplo de devoção e confiança irrestrita no meio das dificuldades, no meio da prova. Decida, devoção e confiança irrestrita, ou seja, eu não vou parar, eu não vou deixar de levar a palavra. Olha que lindo, e quando eu li essa expressão, o Espírito fez com que eu parasse 3 vezes aqui. Diz assim no 7, desse modo vocês se tornaram um exemplo para todos os cristãos da província da Macedônia e da Caia, pois, escute bem, a mensagem do Senhor partiu de vocês e espalhou pela Macedônia e pela Caia. O que tem partido de você? Sabe? Porque muita coisa chega em mim, mas eu decido o que parte daqui para o outro. Eu posso ouvir um monte de coisa errada, um monte de coisa ruim, mas eu vou decidir no meu coração em Deus, que daqui partirá uma mensagem de transformação. Era assim em Tessalônica. Por isso eles foram um exemplo, e Paulo está dizendo, vocês estão sendo extraordinários, vocês estão impactando todo mundo, vocês estão sofrendo um monte, o pessoal está atrás de vocês, do pescoço de vocês, mas de vocês não parte uma mensagem assim, Deus me abandonou, tadinho de mim, que igreja pequenina que nós somos, eu sou um pobre coitado, Deus não ouve a minha oração. Não, partiu de mim uma mensagem explosiva de alegria do Espírito, uma mensagem explosiva de confiança em Deus. Nós precisamos decidir ser exemplos de devoção, de submissão e entrega. Quando Jesus fala em João 15, ele diz, vocês vão ter muitas aflições no mundo, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E Jesus diz assim, olha, o mundo perseguiu a mim, vai perseguir vocês. Eu quero dizer para você, se você está achando, e ele diz assim, se vocês fossem do mundo, o mundo não perseguiria vocês. É óbvio, é uma escolha, é uma decisão. Se eu quiser ficar tranquilo, em paz, eu decido não servir Jesus, e vivo como eu vivia a minha própria vida há trocentos anos atrás, sem Cristo. Jesus diz assim, ora, não se enganem, o mundo me odeia, portanto, odiará vocês. Sabe, nesses dias quando você de repente vai falar assim, não, vamos orar, como nós oramos aqui pelas pessoas que estão acamadas, orar. Nós temos que acreditar na ciência, nos remédios, é claro, porque Deus é o Deus da ciência. Foi Ele que deu sabedoria para os médicos que estão lá, para os cientistas que estão trabalhando em cima de vacinas, foi Ele. Ele é o Senhor de tudo. Agora, muitos são ridicularizados quando falam isso. Vamos orar, vamos dobrar os nossos joelhos, vamos orar aqui por essa situação, vamos orar pelos países perseguidos, pelas nações, oração, para. Vamos crer em Deus, que Deus? Deus não está aqui nesse mundo. Cada um faz o seu corre e deu. O mundo me odeia, diz Jesus, e vai odiar vocês por causa de mim. E aí, o que nós vamos fazer? Vamos paralisar? Vamos cauterizar a nossa fé? Ou vamos fazer como os cristãos da Tessalônica, recebendo chumbo atrás,
e liberando vida na frente. Você pode pensar assim, mas isso aí isso não existe. Existe. Existe sim. Existiu lá atrás, existe agora e vai existir sempre. Sabe por quê? Porque existe o Espírito Santo no momento da maior dor e da maior prova. Eu lia essa semana uma parte da biografia do Horácio C. Spafford, um cristão americano do século XIX, 1830 mais ou menos, um advogado muito rico e que, escute bem, servia a Deus, conheceu Moody, o grande pregador evangelista. E Moody havia ido para a Inglaterra para fazer uma campanha evangelista. E o Horácio decide então acompanhá-lo, fazer uma viagem junto com a família. Ele era casado com uma moça, Ana, eles tiveram 4 filhos. E aí ele falou, vamos junto com Moody. Moody já estava lá, vamos atrás. Foram comprar as passagens e ele enviou a esposa e as filhas, porque logo antes de viajar ele recebeu um comunicado de que ele deveria ficar, porque havia um negócio a ser fechado e precisava dele. Ele ficou e falou, esposa, vai com os meninos e meninas, vai. Nós nos encontramos lá daqui a alguns dias. E eles foram. No Atlântico Norte, depois de algumas horas de viagem, um navio deles colide com um navio inglês, bandeira inglesa. 12 horas depois, de 300 e poucos tripulantes, passageiros, são resgatados apenas 40 e poucas pessoas. Desses 40 e poucas pessoas, ela, a mãe, a Ana, ela recebe apenas a resposta, e depois do resgate dos bombeiros, enfim, todas as pessoas, de que os 4 filhos, as 4 crianças haviam morrido. Ela resgatada, levada para Londres, manda uma carta para ele, lá em Nova York. Não era um WhatsApp, que dá para comunicar rápido. Ela só diz assim, e tem o bilhete, você pode ver na internet, que está escrito assim, estou bem, mas estou só. Os 4 filhos haviam falecido no naufrágio. Ele imediatamente compra uma passagem e vai ao encontro da sua esposa. No exato instante onde eles estão passando nas águas, onde houve o acidente, o comandante do navio diz assim, foi exatamente aqui que houve o choque. Naquele momento o Espírito Santo move o coração dele. E ele compõe um hino do cantor cristão, dos mais famosos de toda a história, o hino Sou Feliz com Jesus, sempre eu sou. E a Bíblia diz, a história diz que ele compõe esse hino chorando, e quando ele se encontra com a sua esposa, ele mostra para ela o hino, era uma declaração do coração dele, não era um hino ainda, e depois eles levam para o pastor, enfim, para a campanha evangelística, e ele se torna, assim como se tornou durante toda a história, um hino da declaração daqueles que mesmo no momento de uma dor severa, encontram alegria em Cristo. Sou feliz com Jesus, sempre eu sou. Eu quero dizer que nós precisamos decidir, assim como os cristãos da Tessalônica, viver, mesmo nos momentos de prova, da dor mais profunda, seguindo a Deus, porque o Espírito vai trazer alegria no nosso coração, no meu e no seu coração. Amém? Terceiro ponto, decida trabalhar para espalhar essas boas notícias. Presta atenção comigo. A palavra diz assim, nós nos lembramos da presença do nosso Deus no 3, e como vocês puseram em prática a sua fé, como o amor de vocês os fez trabalhar tanto. E eu quero dizer para você aqui, querido, o amor de vocês os fez trabalhar tanto. E eu pergunto, responda para você mesmo, será que o amor é tão poderoso e capaz por si mesmo, o amor de Deus no nosso coração, para vencer todas essas dificuldades que nós temos enfrentado nesses dias? E esse amor é tão poderoso que vai fazer com que nós sejamos a igreja que marcha, que proclama o Evangelho, que expande o Evangelho. Paulo está dizendo assim, vocês não ficaram parados, vocês trabalharam. A igreja não para. A igreja continua marchando, os missionários continuam nos campos missionários. O mundo não parou. A igreja continua e precisa continuar marchando para o seu destino eterno.
Eu quero dizer que na segunda carta a Tessalonicenses, não é outra pregação, o apóstolo Paulo vem e diz isso, lá no finalzinho. Ele continua corrigindo algumas coisas. E ele diz assim, falando sobre o trabalho, lá no capítulo 3 de Tessalonicenses, ele diz assim: vocês sabem que quando eu estive com vocês, eu não fiquei jogado nas cordas, eu estou parafraseando, eu trabalhei também bastante. Portanto, não deixe que ninguém que não trabalha, que esteja comendo aí. Não permita que nenhum cristão, dito cristão, esteja se encostando nas cordas e recebendo dos frutos, dos louros da vitória. Primeiro vem a batalha, depois vem o coroamento. Primeiro vem o estilhaço da guerra, depois vem a medalha. A igreja precisa trabalhar. O apóstolo Paulo está dizendo na igreja de Tessalônica: parabéns, irmãos, parabéns, filhos. Eu fiquei sabendo que o amor que vocês têm os fez trabalhar tanto, muito. Eu quero dizer que nós estamos trabalhando bastante. É tempo de proclamar as boas novas. Você pode pensar, pastor, mas nós não podemos fazer aglomerações, fato. Não podemos ficar abraçando todo mundo, tenha cautela, óbvio. Mas nós não podemos nos limitar. Nós não podemos parar. Eu não poderia na terça-feira passada falar assim: eu não vou lá visitar aquela senhora. Eu não vou dar um abraço nela. Não, chegue para trás. Eu não estou falando para você fazer isso, eu estou compartilhando do meu coração, você sabe disso. Nós podemos ficar amortecidos, adormecidos, dentro de uma atmosfera que nos traduz, que nos traz, que nos impõe uma palavra de medo, de constrangimento. Nós não somos esses, aleluia. Nós somos aqueles que com ousadia, com intrepidez avançam. E o trabalho da igreja é um sinal do amor dela, escute bem. O seu trabalho por Cristo é um sinal do seu amor por Ele. Se você não trabalha por Ele, você não deve comer. E aqui não é comer comida. Não pode. Não dá para eu me encostar do lado das pessoas que evangelizaram durante um ano, uma família, e chegar lá e bater a foto quando todo mundo se converteu e falar: nós, grupo de evangelismo, poder de Jeová. Aí estou lá eu. Mentiroso, não trabalhou. Não foi, não jejuou, não orou, não clamou, não intercedeu, não visitou. É hora de nós nos despertarmos para esse último tempo, queridos. Os céus estão abertos para essa nova temporada do Senhor sobre a nossa vida. Eu não sei se você já percebeu isso, mas Deus vai te tocar de uma maneira tão profunda. E eu não estou aqui liberando palavrinha, não. Deus vai te tocar de uma maneira tão profunda que você vai acessar aquilo que o Salmo 24 diz: os meus mistérios são para aqueles, a minha intimidade, aliás, são para aqueles que me temem, para aqueles aos quais eu faço conhecer a minha aliança. Salmo 24, 5. Deus quer fazer conhecida dele, a aliança dele conosco. Ou seja, ele quer chegar para mim e falar: Everson, a aliança que eu tenho contigo, rapaz, é uma aliança muito maior do que essa que você está aí achando que é. Mas você tem que ter intimidade comigo, você tem que se aproximar de mim. Se você não se aproximar de mim, você vai ficar olhando assim de longe. É hora de nós voltarmos para Ele. É hora de o evangelho que eu falei no início de tudo aqui continuar sendo o evangelho que nos constrange, que nos faz cegos, que nos faz olhar para dentro de nós, não para o outro. É o evangelho que nos faz olhar com um olhar de misericórdia, de piedade para as pessoas e nos faz trabalhar por Cristo. É o evangelho que nos faz exercitar a nossa fé. É o evangelho que, assim como nós recebemos com grande alegria, assim nós proclamamos. Porque assim como você tem recebido, assim você também envia. Tome cuidado, para que você não seja um proclamador de más notícias, mas que você seja um arauto, uma voz, uma corneta, um trombone daquilo que a palavra transformou o seu coração, da mensagem da palavra que transformou o seu coração e quer transformar as pessoas que estão ao nosso redor. Eu queria muito, muito mesmo que esses dias fossem dias onde todos nós estivéssemos, primeiro, em casa, junto com as nossas famílias, orando ao Senhor, com os nossos familiares. Comece aí, são 3 decisões: viver uma vida autêntica, uma fé autêntica, ser exemplo, proclamando uma boa notícia e trabalhando para Cristo, assim como é em Tessalônica. Sabe como termina essa carta? Paulo diz assim: não deixe de falar isso para ninguém, insista
para que todos leiam. Se ele fala isso, é porque era sério. Ele diz assim, é para todo mundo ler, porque eu preciso corrigir algumas rotas. O que Deus está falando para nós nesses dias como igreja é para que a gente volte aos marcos passados e traga esses princípios para cá, e a gente produza isso para o futuro. Quanto tempo vai demorar? Eu não sei, não estou preocupado. Não estou preocupado nenhuma se eu vou viver mais um dia ou mais 1000 dias. Agora eu estou preocupado uma coisa: se Ele colocou na minha mão uma tarefa, eu vou parar tudo para fazer aquilo que Ele mandou eu fazer. Mas o resto, pastor? Já deveria saber, mas eu digo de novo: todo mais o Senhor cuidará. Você não vai abandonar o seu trabalho, você vai ser instrumento de Deus lá no seu trabalho. Você vai ser a flecha de Deus lá na sua empresa, no seu escritório, na sua corporação, lá. Você é essa flecha, não sou eu, não tenho como entrar lá. Você é a flecha de Deus. Não se cale, não se amedronte. Nós somos a igreja que marcha para um destino eterno. Deus te chama para coisas maiores nessa noite. Se você, e eu digo isso, e isso não é emoção, escute bem, precisa ser uma decisão racional, cheia de fé. Se você que está aqui ainda não decidiu, ou se você precisa voltar a casa, a presença de Jesus, escute bem aqui, olhando bem no meu olho. Você precisa voltar a casa, e você precisa entregar sua vida a Jesus. Faça isso hoje. Não porque eu estou mandando, porque eu não mando ninguém, mas porque a palavra diz isso, para que você possa começar a viver essa vida transformadora, essa mensagem transformadora. Permita que essa mensagem entre no seu coração, como ela precisa como ela precisa entrar, como ela precisa transpassar a sua alma. Porque se você for tocado dessa maneira, com esse choque poderoso, você vai dispensar um choque poderoso. E Deus quer transformar a sua vida. Não interessa se você veio para cá cabisbaixo, triste, com angústia. O Espírito Santo está aqui, e Ele quer transformar toda essa tristeza, esse abatimento, na alegria do Espírito que contagiava essa igreja de Tessalônica. E precisa contagiar de novo o nosso coração, a ponto de sermos instrumentos para abençoar pessoas, famílias, nações da terra. É o que nos resta fazer nesses dias. É o que nos cabe fazer nesses dias. E nós vamos fazer em nome de Jesus. Vamos orar, fique de pé, por favor, vamos orar.